Claro que em relação às crianças, os pais têm obrigação de respeito. Esse é um tema muito polêmico que continua sendo debatido e você confere uma matéria especial. A primeira segunda-feira livre após quase um ano na cadeia. O vendedor Atercino Ferreira de Lima, de 51 anos, conseguiu provar sua inocência na denúncia feita pela ex-mulher. Abuso sexual dos filhos, na época menores. Agora adultos, eles disseram ter sido coagidos a acusar o pai. Quando um dos pais tem o objetivo de afastar ou prejudicar o convívio do outro com os filhos, isso se chama alienação parental. A alienação parental em si não é ainda tipificada como crime na nossa legislação, mas acusações que representam alienação parental, como alegação de um abuso sexual, pode sim ser qualificado como um crime. O ECA, ele vai dando, na verdade, alguma gradação em relação às penas, desde uma advertência até a suspensão dessa autoridade parental. A guarda também vai poder ser colocada de maneira unilateral, a depender do risco que esse genitor colocar à criança. As formas mais comuns de alienação parental prevista em lei desde agosto de 2010 são: esconder decisões importantes sobre a vida cotidiana dos filhos, interferir no esquema de visitas, criticar, difamar e caluniar um dos pais, falsas acusações de uso de álcool, drogas e violência, inclusive sexual. Um projeto de lei parado há 2 anos na Câmara propõe que a alienação parental passe a ser considerado um crime e prevê prisão de 3 meses a 3 anos. De acordo com os advogados, priorizar o bem-estar dos filhos é o principal interesse da legislação e da sociedade e que, portanto, os responsáveis legais pelas crianças devem se esforçar ao máximo para chegar a um acordo saudável que beneficie, sobretudo, os pequenos. Foi o que fez a empresária Enelise, mãe de um garoto de 11 anos. Ela e o ex-companheiro encerraram o casamento, mas cuidaram para que isso não limitasse um convívio que cada um tem com o filho. O segredo é você conseguir separar as coisas. Então, uma coisa é o relacionamento do casal, a outra coisa completamente diferente é o relacionamento dos pais com os filhos. Pai e mãe fazem parte da história dele e que ele merece conviver com os dois e ter a referência dos dois. Esse é um tema que a sociedade realmente precisa ter uma atenção especial. Bem, no momento em que perde de novo na justiça, Lula continua liderando uma nova pesquisa para a presidência. A pesquisa acaba de ser divulgada pela Confederação Nacional dos Transportes. Lula tem 34% das intenções de voto, Bolsonaro 17%, Marina Silva 8%, Alckmin 7%, Ciro Gomes 5%, Álvaro Dias, o Álvaro teve recentemente aqui em Marília, 4%, Collor 2% e Temer 0,9%. No momento que também sai essa informação, a aprovação do governo Temer cai, fica em 4,3% após a intervenção em relação à segurança pública no Rio de Janeiro. E bem no momento em que o Lula novamente está à frente na pesquisa eleitoral, ele perdeu nesta terça-feira no STJ, Superior Tribunal de Justiça. Está aqui, ministros da 5ª turma do STJ negaram por unanimidade o pedido do ex-presidente Lula para que ele não seja preso após condenação em segunda instância. Por 5-0, então, Lula sofreu essa derrota. A expectativa é essa. Lula pode ser preso, ainda cabe recurso. Juridicamente, o que pode ser feito pelo ex-presidente e o líder das pesquisas eleitorais? O Lula, quando soube dessa pesquisa, afirmou: deixem o povo me julgar nas urnas. Eu quero sair candidato e pretendo e vou sair candidato. Palavras de Lula. Nosso convidado para comentar essa questão, depois da nova derrota jurídica de Lula, agora no STJ, ele que já tinha sido condenado no caso do triplex do Guarujá há mais de 10 anos pela turma do Tribunal Regional Federal do Rio Grande do Sul. O doutor Luciano Braz da Silva. Doutor Luciano, boa noite. Boa noite, Henrique. Juridicamente, quem é o doutor Luciano Braz da Silva? Atualmente, eu estou cursando doutorado na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, e onde eu tenho alguns compromissos
quinta e sexta-feira como docente na graduação e também na Escola Paulista de Direito, no metrô São Joaquim, na cidade de São Paulo. Também o Lula perdeu no STJ. E agora? Bom, Zé, na verdade, assim, o que ele tentou foi um HC preventivo justamente para poder suspender a possibilidade do cumprimento da pena, né? Que, diga-se de passagem aqui, a pena que vai ser cumprida é a pena sentença, né? E também impetraram um HC no Supremo Tribunal Federal, a relatoria do ministro Fachin. Dado a relevância, o ministro Fachin não deu uma decisão monocrática e vai deixar para decisão no colégio, né? Ou seja, por mais ministros a apreciar tal pedido. Eu entendo o seguinte, que agora, diga-se de passagem ainda, que o Tribunal Regional Federal da 5ª Região vai apreciar ainda os embargos declaratórios, né? Que eles não apreciaram ainda. Aí depois que apreciados os embargos declaratórios, pode sim os desembargadores da 15ª Região comunicar ao juiz Sérgio Moro e para que aí seja determinada o início da prisão de Luiz Inácio Lula da Silva. Caberia a defesa um recurso especial alegando que está sendo infringida alguma lei federal. Quando entrar com recurso, não vai ser para apreciar a prova ou o mérito da questão, né, se houve autoria ou não, mas sim para se alegar que está havendo um desrespeito a alguma lei federal e pedir uma liminar para que se suspenda o cumprimento imediato da pena. Bem como, caso haja uma violação, uma norma constitucional, aí já poderia impetrar aí via recurso extraordinário, né? Ou seja, porque é o Supremo Tribunal Federal o guardião da Constituição. Caso a defesa verifique que uma norma constitucional está sendo violada, caberia aí via recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal recurso e pedir uma liminar para que o Supremo suspenda o cumprimento inicial da pena. Entretanto, como nós já sabemos, o Supremo já se manifestou com relação ao início do cumprimento da pena, onde eles entendem que, uma vez que havendo a manutenção, o provimento da pena, do cumprimento da pena, já em segunda instância, a pena já pode ser iniciada. E isso tem uma discussão enorme, porque contende com a norma constitucional, porque existe uma garantia constitucional que assegura ao denunciado o direito à liberdade, até o trânsito em julgado, traduzindo, né? Ou seja, ele tem direito às vias recursais até chegar ao Supremo Tribunal Federal. E a doutrina entende, né, ou seja, aqueles que elaboram os livros de direito, que o status de inocência tem que ser preservado até que se exaure todas as instâncias, né? E aí, no caso do Lula, o que ele poderia até mesmo recorrer ao tribunal, à Corte Interamericana dos Direitos Humanos, considerando que o Brasil é signatário do Pacto São José da Costa Rica, onde existe esse princípio, né, da ampla defesa e do contraditório até a última instância. Então, em tese, o Brasil está infringindo uma norma, uma garantia internacional, né, do direito à liberdade, ao princípio da inocência, né, bem como uma norma constitucional. Mas a Corte Interamericana também ela deverá respeitar a soberania do Brasil. Juridicamente, essa decisão do STJ pode pressionar o Supremo Tribunal Federal, juridicamente? Então, né, Zé, uma coisa que, para nós, juristas, sobretudo os acadêmicos, né, nós verificamos que, infelizmente, a nossa Suprema Corte, ela vem dando algumas decisões pautadas em argumentos políticos, né, o que deveria ser diferente. Deveria se analisar a questão política do nosso país num todo via as lentes do direito e não interpretar o direito via uma lente política, uma perspectiva política. Evidentemente que vai ter uma pressão, né? E pode ser temerosa, né? O que o Supremo
vai decidir lá em cima. Mas, ao mesmo tempo, né, se caso haja uma absolvição, vai ficar também na sociedade uma certa temeridade por conta de uma suposta insegurança jurídica, por uma suposta, vamos dizer assim, que vale a pena você cometer um crime, uma impunidade no nosso país, o que vai afetar muito as nossas relações internacionais, sobretudo na economia, justamente porque os investidores vão ficar um pouco temerosos, considerando a impunidade que se arrasta no Brasil, não é de agora, não é das últimas décadas, mas é de séculos passados. Bem, na verdade, os meios de comunicação têm obrigação agora de levar a informação correta à população, exatamente o que estamos fazendo aqui. Convidamos o doutor Luciano, porque estou vendo aqui pesquisa por alguns meios de comunicação junto à população depois dessa derrota do Lula no STJ, Superior Tribunal de Justiça. A população acha que Lula perdeu e agora vai ser preso imediatamente. Não é assim, não, doutor Luciano? Então, para aqueles que moravam em São Paulo, ou ainda moram em São Paulo, né, no início da década de 90, começou a se investigar o governo do Maluf por conta do fura-fila, né? Isso, se eu não me engano, acho que foi em 91, 92. E via os recursos, né, que os escritórios de advocacia, bem aparelhado, tentaram, com o tempo, obter a prescrição do crime, né? E isso foi um fato que ocorreu no início da década de 90. Então, somente nesse ano, em 2018, que o ex-prefeito de São Paulo, Paulo Maluf, ele foi condenado e iniciou o cumprimento da pena, né? Ou seja, essa decisão que o Supremo Tribunal Federal vem tomando, esse posicionamento, a possibilidade do início do cumprimento da pena desde a segunda instância, evidentemente que a gente tem que sobrezar a alguns fatos, né? Para que se não coloque tudo dentro de uma mesma situação. Evidentemente que há casos e casos, mas há alguns fatos que a sociedade ela quer mesmo o cumprimento da pena de imediato, né? A sociedade ela clama por justiça, né? E quando a justiça não é reconhecida, né? Ou seja, há uma certa insatisfação, de certa forma, uma falta de representatividade do próprio judiciário no que diz respeito ao sentimento de justiça, de atender o sentimento de justiça da sociedade. E outra, os governos, né, os funcionários públicos, eles lidam com a coisa pública, com direito, com o dinheiro que é da população. Então, merece sim uma certa cautela e que a apuração seja rígida e dura e que a lei seja aplicada a quem quer que cometa fato, seja presidente ou não. Só para a gente concluir, também destaque na mídia nacional e internacional em relação ao Brasil, ministro Barroso do Supremo determinando a quebra do sigilo bancário do presidente Temer. Pela primeira vez na história política do Brasil, um presidente no cargo tem a determinação de quebra de sigilo bancário. E agora vem a informação, Temer, que é jurista, decidiu não recorrer. Ele diz que não tem pelo que temer e o sigilo bancário está aberto. Só para a gente concluir, seu comentário, doutor Luciano. Então, Zé, ou seja, na verdade, assim, algumas decisões que alguns ministros vêm tomando no Supremo Tribunal Federal é justamente fazer com que a Constituição seja cumprida à risca, né? Evidentemente que algumas pessoas partidárias, filiadas a alguns partidos, elas vêm com alguns discursos políticos e aqui eu tomo como base aqui a teoria de Hans Kelsen, que foi um teórico do direito, ou seja, que a argumentação política deixa para a esfera política, né? Um jurista ele tem tão somente que dar a sua decisão e fundamentar a sua decisão tão somente com base no ordenamento jurídico. E aqueles que estão na administração pública, seja lá qual for, seja um juiz, um promotor, um delegado, um professor, um dentista, seja lá quem for, eles têm sim que prezar pela moralidade, pela probidade administrativa. E uma vez que essa probidade administrativa ela está sob questionamento, o Supremo Tribunal Federal, via as nossas leis, via o nosso ordenamento jurídico,
tem que sim determinar a quebra de sigilo, bem como também a instauração de inquérito para investigar a possibilidade do cometimento de um crime ou não, né? Porque o presidente ele não pode ser julgado, mas ele pode ser sim investigado. E é o que o nosso ministro Fachin decidiu, né, salvo engano, na semana passada, que deliberando aí a favor da investigação com relação a suposta participação do Michel Temer naqueles dólares que foram achados lá no apartamento do antigo ministro lá Muito bem. Obrigado ao doutor Luciano Braz da Silva. E uma informação final, FIES, candidatos estão reclamando de dificuldade para acessar a lista de aprovados. O MEC nega até quinta-feira a confirmação do dado. E ProUni, até sexta-feira, também a confirmação junto às universidades. Obrigado pela sua atenção e até a próxima. Notícias. Oferecimento. Taust faz toda a diferença. Oral Center, avançado em implantes e estética.